Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para a gente falar da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, 2-1 no Maracanã. Os gols do Flamengo marcados pelo Arrascaeta aos 34 do primeiro tempo, Samuel Lino aos 16 do segundo, o Lucas Romero fez o gol do Cruzeiro aos 5 do primeiro tempo. E o Flamengo se garante aí nas quartas de final da Taça Libertadores da América, vai pegar o vencedor de Independente Del Valle e Tolima. O Del Valle está com a vantagem, fez 1-0 na partida de ida. Vamos trazer o Vitor Bini, Jean Oddi, no pós-jogo aí da vitória do Flamengo. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e daqui a pouco eu estou de volta. São 8 finalizações próximas ao gol, 9 na área, nenhuma do Cruzeiro próxima ao gol, uma só dentro da grande área. Um baile do Flamengo rondando a área, criando muito pela direita, mas a jogada sai pelo outro lado, um gol de futsal. A aproximação, assim, uma loucura. O gol do Flamengo, um golaço. Então a gente viu no primeiro tempo não só a atuação do time que tem o melhor elenco do país justificada em campo, quando a gente fala de qualidade do elenco e investimento, como a gente viu uma coisa muito diferente do que a gente tem visto quase sempre no futebol brasileiro. Como você falou na abertura, para quem gosta de futebol, independentemente de ser flamenguista, foi muito especial assistir o primeiro tempo. Foi um jogo de outro nível. Como gostam de dizer os flamenguistas, um jogo de outro patamar. No segundo tempo, o Cruzeiro teve bom início de segundo tempo, parecia que ia conseguir impor dificuldades, mas o Flamengo retomou o controle do jogo e mostrou por quê. É a melhor equipe do Brasil quando consegue jogar o seu futebol. O Cruzeiro é uma equipe que ainda está começando o seu trabalho. Acho que fez um belo papel nos dois jogos. Sim, o Cruzeiro jogou belo começo de segundo tempo. O nível de jogo do Cruzeiro, se ele tivesse outro adversário, eu estou pensando em todos os jogos que eu vi da Libertadores até agora, ele provavelmente passaria por qualquer um, inclusive o Palmeiras. A gente vai falar depois. Não, se for o Palmeiras dos confrontos contra o Flamengo. Libertadores, só isso. E esse Palmeiras que a gente viu nos dois confrontos futebol contra o não é como eu estou falando. Estou falando se jogasse cada time como jogou, assim. Eu sei que futebol não é assim. O Cruzeiro teria passado por qualquer outra equipe, mas teve o azar de ficar atrás do Flamengo. O erro de, na fase de classificação, ficar atrás da La Católica, que perdeu de 3-0 de Estudiantes em casa ontem, foi eliminada. E nesse caso agora que o Palmeiras tem que mostrar futebol. O Fluminense tem que achar um jogo melhor. Se o Flamengo continuar jogando assim, só o acaso tira a Libertadores do Flamengo. Porque nesse nível a gente já olha para o possível confronto. Não quer dizer que vai jogar assim sempre. Claro, claro. Mas nesse nível a gente olhando já para o possível confronto da próxima fase, já há um favoritismo destacado do Flamengo, seja quem for o adversário. Quando o Arrascaeta faz 1-0, 35 minutos, o Flamengo tinha 14 finalizações contra uma do Cruzeiro. 4 acertos contra nenhum. Então era um bloco, né, de supremacia do Flamengo total. E o Cruzeiro não conseguia sair, não conseguia encontrar seus principais jogadores justamente para chegar na área do Rossi. Rossi tinha feito uma defesa ali, nada, né? Tava uma delícia para o Flamengo. A volta é uma volta que, sim, é aquele vestiário que... E aí, vamos jogar, vamos ficar parados, vamos aceitar. E o Cruzeiro retorna e empata com muito pouco. Toda a dificuldade do Flamengo no primeiro tempo fazer um gol, o Cruzeiro empata. Aquele foi o grande momento do jogo, digo, para o Flamengo. Porque se o Flamengo sente e balança, ele se complica. Sim. O Flamengo vai e faz 2-1 com o Lino. E aí é o que já falou. Nesse nível, quando os caras... Você tem um nível de médio para cima de atuações individuais que produz um jogo coletivo legal, um pequeno erro ferra tudo. Fatal, foi o que aconteceu. E aí é o Lino olhando para a linha de marcação, muito ajustadinho nela para não ficar impedido. O William sai para caçar, deixa o Lino. O Lino é dele. O Lino é esse cara que pode jogar mais aberto, pode jogar por dentro. Né? Quem acompanhava o Atlético de Madrid sabe que no Atlético Simeone chegou a jogar até por dentro no meio de campo. E ele está num bom momento, né? Bem diferente de antes da Copa, do período anterior ao Mundial. E aí ele faz um baita gol, a marcação chega atrasada, dá o corte, e o Pedro com os 2 passes. Quando a gente fala, tal jogador ele ocupa melhor a área, tal jogador domina a área, tal jogador é referência, para falar que ele é diferente de outros modelos, e não quer dizer que ele seja melhor ou pior.
Apenas que tem funções diferentes no futebol. A do Pedro quanto mais no interior da área, melhor. Quanto mais longe da área, pior para ele. E dentro da área, cara, só assim, de primeira, ele foi o responsável por 2 gols. Porque um centroavante é essa função do centroavante. Também, você proporcionar o jogo para quem está do seu lado. O Pedro não marcou hoje. Gente, para mim o Pedro hoje, ele tá na fotografia dos 2 gols. Ele marcou sim. A gente só não viu, mas ele marcou. E o Flamengo se classificou. O lance do pivô do primeiro gol é uma loucura. É loucura. Por isso que eu falei que é lance de futebol do salão. E tem um outro que ele recebe, ele faz um giro de futsal e aí chuta de esquerda na rede, do lado de fora. Quer dizer, dentro da área é a casa dele, é ali dentro, cara. É o habitat. Então, isso é muito legal de ver, porque o Leonardo Jardim tentou um time mais vertical na ida, e nesse jogo aqui ele sabia que ele ia pressionar e ficar dentro da área. E era muito previsível, né, Calçade? Todos nós falamos aqui que a única mudança na escalação seria o Pedro no lugar do Bruno Henrique pela característica do jogo, né? E o resto ele manteve. É muito legal de ver. Vai lá, Mário Marra, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. William. Boa noite. Prazer estar com os companheiros, com o Fã de Esportes. Para não repetir o que a gente já falou, eu fiquei muito curioso para saber o tempo de bola rolando. Porque eu vou fazer uma brincadeira, tá? Porque a sensação é que foram 90 minutos. Eu sei que não foram. Mas o pessoal parou de se machucar, né? Não, todo mundo sarou, né? Acho que hoje, quando às vezes a gente fala que o jogador precisa ajudar também, o jogo de hoje é um baita do modelo. Os jogadores ajudaram, os jogadores queriam jogar. Mesmo quem estava perdendo o jogo, mesmo quem estava ganhando o jogo e que poderia fazer uma cera, não. Era para jogar. Era para jogar. E eu busquei aqui rapidamente, não achei a informação, se a nossa produção descobrir, mas eu tenho a sensação que foi um jogo, assim, de bola, muito bem jogado, Alto nível, e né? jogado, assim, com um desejo de jogar muito legal. Às vezes a gente fala que algumas finais, final não é para... Final não se joga, final se ganha, essas coisas, né? Que parece que tem essas frases, né? Que às vezes a gente Hoje tinha repete. cara de final. Exatamente essa é a ideia, assim. Hoje era um jogo que, se fosse uma final, a gente ia falar, caramba, como se joga um futebol legal na tal da América do Sul, na tal da Libertadores, que os caras falam aí e tal. Se é um jogo transmitido hoje para a Europa, se é um jogo transmitido para qualquer lugar do mundo, as pessoas iam olhar para esse modelo de jogo e falar, olha, tem muita coisa legal acontecendo ali, hein? 2 clubes brasileiros jogando ali. E eles iam procurar informação sobre Libertadores. Porque hoje era muito digno disso. Marra, se você me permite, que eu vi que você vai... Porque só para acrescentar em cima do que você está falando, que eu vi muita gente contestando ou criticando a adoção das medidas pós-Copa do Mundo, das medidas contra a cera, e eu, sinceramente, assim, para mim está muito claro. E acho que o jogo de hoje não foi só por isso, o Marra tem toda a razão. Eu acho que foi uma questão de iniciativa dos times, mas assim, o jogo de hoje, em alguns momentos, também a gente viu isso aplicado. A gente viu ali que a mão do árbitro forçando o jogador a sair rápido na hora da substituição, um tiro de meta ou um lateral a ser batido mais rápido, isso também influencia. Então, assim... Carlos Miguel tomou um escanteio, não tomou hoje? Tomou um escanteio. Carlos Miguel tomou um escanteio. Virou escanteio a demora dele. Assim, cara, não foi ideal adotar no meio da temporada, foi feito corrida. Agora, a gente tem tudo tão ruim aqui, tudo funciona tão mal. É possível corrigir? Exatamente. Se é possível melhorar, melhore o quanto antes. Não vai ser do jeito ideal? Beleza, não vai ser do jeito ideal. Mas é melhor ter essas medidas do que continuar com aquele futebol modorrento. E eu que odeio, Calçade, essas mudanças no meio do caminho, apoio essas totalmente, porque ou você faz no embalo da Copa do Mundo, ou não acontece. É verdade, você tem razão. Então, e a gente ia ficar vendo o mundo todo praticar e a gente aqui ainda no passado. É isso. Você, em alguns momentos, você precisa dar um passo em direção ao futuro, né? O problema é o seguinte, se você tem na mesma rodada jogos que você aplica e jogos... Opa, aí não. Aí... Agora, gente, nova fase, 8ª de final. Vamos embora com esse negócio. Sim. Até porque é o seguinte, as mudanças vêm sempre no início da temporada europeia. São decididas em março e aplicadas nas competições no meio do ano e começam a valer nos campeonatos no mês de agosto. Se a gente for esperar, nós vamos... Infelizmente, nós estamos no... Aqui a temporada é diferente, então nós vamos ter que nos acostumar a ter regras, quando elas mudam, diferentes no segundo semestre. Agora, essas daqui, cara, são
incontestáveis. Sim. E melhora a qualidade do jogo. Hoje era dia, o Rossi dá uma caidinha no final, aí o goleiro começa a pensar, isso que eu ia falar. Isso aqui vai dar 1 minuto pra eu ficar com 10. Não vou. E aí, bola rolando. E a gente vai conseguir criar uma cultura. Isso é uma cultura. E digo mais, só um detalhe, antes até da gente falar desse lance, desse gol ou não gol. A garotadinha, a molecadinha, quem acompanha jogo da meninada, gosta de ver jogo, as crianças replicam aquilo que elas veem na televisão. Modelos. Modelos. Então, assim, na época do Caicai, eu via jogos da molecadinha, né, era assim, o que eles adoravam era cair no chão e ficar rolando. Porque eles estão vendo os marmanjos fazendo isso, eles vão acompanhar. E agora eles estão vendo os marmanjos correndo e jogando bola. Que bom! Pode ajudar o futebol brasileiro a melhorar um pouquinho o jogo de uma futura geração. Trazer aí agora, pessoal, o chaveamento aí da Libertadores da América. O Estudiantes, que passou pela Universidade Católica, vai aguardar o confronto entre Rosário Central e Corinthians, que acontece nessa quinta, para saber quem será o seu adversário. Aí o Flamengo passou pelo Cruzeiro, vai pegar Independente Del Valle ou Tolima. O Del Valle venceu por 1-0 na ida. Aí o Palmeiras passou pelo Cerro Porteño, venceu por 1-0 o gol do Gustavo Gomes. Vai enfrentar LDU ou Mirassol. E já temos um confronto definido, que é Platense e Fluminense. Fluminense classificou nos pênaltis contra o Rivadavia e o Platense também nos pênaltis contra o Coquimbo Unido. 1-1 na ida, 0-0 na volta, 7-6 para Platense nos pênaltis. Tá aí Platense, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Estudiantes aguardando aí os adversários. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.